está feliz aí, diga amém. Quem está triste aí, diga amém. Eita glória, uma salva de palmas para vocês. Pela primeira vez. Glória. Vamos abrir no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Tá bom? Segundo o Evangelho do Novo Testamento, eu quero mandar um abraço para o irmão Deusenir e para Maria José, tá? E um abraço da IBR Lisboa. Qual é a câmera que está filmando aqui? Tá aqui? Sem focos? Quando? Ai, tá lá no fundo. Ah, tá central, percebi, sem foco. Um abraço do coração da IBR Lisboa para a sua vida. Eles estão tratando do translado de um corpo, né, que veio a óbito aqui por decisão dos médicos. Então eu quero dizer que nós amamos vocês e estamos orando pela sua casa e a sua família. Amém? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. E às vezes nós achamos que temos problemas na vida, né? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem síria ou fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha um demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Versículo 29. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir. O demônio já saiu de sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama e pôs o demônio a deixara. Amém? Quando nós entramos no Evangelho de Marcos, ele foi um discípulo especialista em falar de milagres. Só que a curiosidade desse capítulo número 7 é que ele está falando de uma menina que estava possessa, ou seja, possuída por um espírito maligno, um demônio. Diga comigo, demônio. Demônios existem, tá? Tanto é que nas epístolas diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, principados, potestades nas regiões celestiais. Muitas vezes nós achamos que lutamos contra pessoas, mas na realidade eu quero que você saiba que a maior parte das vezes nós estamos lutando contra aquilo que usa pessoas. Olhe para a sua irmã, para o seu irmão que está aí do seu lado com respeito e diga: quem tem lhe usado até hoje? Tá fraquinho, tá, gente? Senão eu arrebento com vocês aí, por amor de Deus. Diga aí: quem tem usado a sua vida até hoje? Porque a forma com que nós reagimos a algumas circunstâncias da nossa vida revela aquilo que nós carregamos. Não só sentimentos, não só as nossas atitudes, palavras também revelam aquilo que nós carregamos. Eu sempre falo que é inadmissível um crente não dar nada por um outro alguém que professa a mesma fé e acredita no mesmo Deus. Um exemplo para você. Quando Davi se apresenta para lutar a batalha entre Israel e os filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 16, 17 e 18, alguém olhou para Davi e disse: só havia esse? Olha para sua irmã e diga: às vezes é assim conosco, só tem a sua pessoa como opção, né? Mas não deram nada por Davi, julgaram a aparência de Davi. Por quê? Não era especialista em guerra, não fazia parte de um exército, não tinha nada que apontasse uma vitória. Só que Davi tinha sido ungido dentro da casa do seu pai Jessé. O que Davi carregava não era força humana, porque quem é servo de Deus não vive de aparência, vive de essência. Olha para o seu irmão e diga: eu vivo de essência. Diga mais forte aí, diga: eu vivo de essência e não de aparência. Porque as aparências enganam, as aparências podem te ajudar a subir alguns degraus, mas só a essência te mantém no lugar que Deus tem preparado para a sua vida.
Então vamos buscar mais essência do que aparência, porque o mundo vive da aparência. Mas nós, como somos homens e mulheres e homens que carregamos a presença do Espírito Santo, sabemos discernir o que é essência e aparência. Se você for olhar para o rei Saul, já era desviado, já tinha feito tudo aquilo que entristeceu o coração de Deus, por isso que ele vai julgar Davi pela aparência. Nem tudo aquilo que a gente olha primeiramente, que tem aparência de conquistar, de alguém que vai te dar a mão, é a resposta de Deus na sua vida. Às vezes a sua resposta vem com a aparência de um pastor de ovelhas. Nós não conhecemos os bastidores. A gente julga Davi, mas Davi matou o urso e o leão. Agora o rei está com medo de um filisteu que ameaça toda a nação de Israel, e a ameaça era dizendo: dai-me um. Se nem o rei, que era preparado para lutar as batalhas, se apresentou para essa guerra, por que temer alguém que não tem aparência? Deixa eu falar algo de Deus para você. Se você tiver essência, não é você que tem que entrar nos lugares e temer quem está nos ambientes. É quem está no ambiente que tem que respeitar aquilo que tem essência. Olha, eu não sei você, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai reverter situações aqui. Nessa quinta da resposta, Deus vai reverter quadros, situações, e aquilo que parecia que era para a sua morte é a oportunidade de Deus te tornar conhecido nesse ambiente. Olha para o seu irmão e diga: está sentindo Deus aí? É porque Ele já parou do seu lado e está injetando aí uma energia, uma unção de fé, uma palavra de conquista, porque você é um escolhido de Deus. Não importa se o Saul vai dar a oportunidade ou vai dar ali uma consideração para Davi. Importa que Davi sabia quem ele era. E quando nós sabemos quem nós somos, nós não tememos o que aqueles que vivem de aparência falam ao nosso respeito. Porque às vezes as palavras externas vêm desestabilizar a nossa vida. Diga comigo: palavras não têm poder para desestabilizar a minha vida. Entendeu? Então você não pode parar por causa de palavra. Você não vai morrer por causa de palavra. Você não vai matar ninguém por causa de palavra. Você não vai entrar nessa guerra por causa de palavras. Você não precisa de se justificar. E essa palavra tem direção. É flecha veloz nas mãos de Deus aqui para alguém. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, você só se posiciona. Repare que ninguém deu nada por Davi. Mas quem venceu o filisteu? Davi. Diga comigo: Davi. Quem entrou na cidade com a cabeça daquele que afrontava do maior inimigo de Israel? Quem foi? Davi. Repare que quando Davi traz a conquista para dentro de uma nação, até a canção muda. As mulheres lá, o lindo coral, né, Dinar, começaram a cantar: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Agora repare, um rei que não dá nada por um menino que se apresenta para uma batalha, tem que ver esse menino trazer uma conquista. Deixa eu falar algo de Deus para você. Deus vai usar tudo aquilo que o inimigo usou contra você, só para fazer o teu nome entrar em alguns lugares, em alguns ambientes, e mudar algumas conversas que estão sendo faladas por esses dias. Deus vai fazer isso. Olha para o seu irmão e diga: Deus vai fazer isso. Estamos no Evangelho de Marcos, vemos uma mulher grega, Sirofenícia, da região de Tiro e Sidom. Esta mulher era uma mulher que tinha uma cultura pagã. Só que ela tinha um problema dentro de sua casa. Dentro da sua cultura pagã, o seu Deus, com D pequeno, não pôde devolver a saúde, devolver a alegria para sua filha. Ela entende então que quando Jesus está passando por um ambiente, por uma cercania, ela deixa a cultura em casa, deixa o seu pensamento em casa, deixa tudo aquilo que ela viu em casa e sai para fora e vai na direção de Jesus. Quando ela deixa para trás as coisas velhas, ela está dizendo que ela está disponível para viver algo novo. Só que repare, para ela viver o novo, ela vai ter que enfrentar algumas dificuldades. E eu quero que você saiba que para você viver algo novo da parte de Deus, algumas necessidades, algumas lutas, algumas guerras são necessárias na sua vida. Não é o simples fato de eu sair da minha casa e entrar num ambiente, numa quinta da resposta, que eu posso ou não sair daqui com a minha vitória, o meu milagre. Deus pode fazer de repente um milagre instantâneo, mas tem pessoas que vão enfrentar algumas batalhas para viver o impossível. Por quê? Porque Deus precisava de aperfeiçoar algo na vida dessa mulher. Ela está saindo de uma cultura pagã. Ela quer viver o novo. E para viver o novo não pode ser com aquilo que nós carregamos da velha vida. Precisa de ser com aquilo que Deus vai nos dar durante a caminhada. Experiências.
E repare que ela tem que enfrentar um grupo de pessoas, uma multidão, porque todo lugar que Jesus passa tem a multidão e tem os discípulos, os ditos crentes. Diga comigo, os crentes. Olha, irmã, você sabia que tem um demônio chamado crente? Tem? Sabia não? Olha a atitude dos crentes no meio de alguém que estava necessitado. Mestre, despede-a. Ela está nos humilhando, conjecturando para você entender. Ela está gritando muito alto, ela está fazendo muito barulho. Não tem momentos que nós entramos num ambiente que queremos ser amados e somos julgados? Não tem momento que nós entramos em ambientes que nós queremos simplesmente ser abraçados e somos apedrejados? Não tem momentos que nós acessamos um ambiente onde nós sabemos que o Pai está lá, que Jesus está lá, que tem uma palavra profética, que tem uma palavra rema da parte de Deus, mas muitas vezes ninguém olha para nós, fala conosco, nem dá a paz do Senhor? Olha para o seu irmão e diga, às vezes isso acontece. Só que nós estamos olhando para uma mulher pagã, estamos olhando para uma mulher gentia, passando níveis de dificuldade na presença de uma multidão e na presença dos crentes, mas ela não desistiu do seu propósito. Eu quero dizer para você que as dificuldades não são grandes demais para o tamanho do sonho e o propósito que você carrega. As lutas e a oposição que você vai encontrar durante a sua caminhada não é maior do que aquilo que te espera na mesa. Não é maior do que aquilo que Deus tem para liberar para a sua vida e para a sua história. Porque quem tem um propósito não desiste no meio. Persiste no meio. Diga para o seu irmão, quem tem um propósito não desiste no meio. Persiste no meio. Porque o nosso maior campo de batalha vai ser no meio. E se você for estudar toda a Bíblia, o problema não é o ambiente que Deus cria, são as pessoas que acessam esse ambiente. Nós vamos olhar para o jardim plantado no Éden. Deus criou o jardim. O jardim era de quem? De Deus. Deus dá uma oportunidade para Adão e Eva administrarem o jardim com uma certa limitação do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Não comes. O problema nunca foi a serpente que apareceu. O problema é o que nós fazemos diante das oportunidades que muitas serpentes trazem até nós. Porque o ambiente Deus preparou Portugal para a sua vida. Mas em Portugal você vai ter encontros com algumas serpentes. E essas serpentes vão dizer o que para você? Portugal não é plano de Deus. Portugal é plano de Deus. Olha para o seu irmão e diga, Portugal é plano de Deus. E olha, se você sair dessa terra eu te arrebento. Vou fazer uns contatos ali no aeroporto e vou falar assim, ó, não deixa fulano de tal que foi na quinta da resposta entrar nesse avião. Porque você tem que aprender a lutar pelos seus sonhos e as suas promessas. Nós somos a geração que desiste fácil demais. Olha, meu irmão, Deus está procurando alguém que se posiciona durante o não, que sabe discernir as oportunidades que são de Deus e que não são de Deus. Se Deus falou, eu quero cuidar, eu quero te dar, eu quero preparar algo para a sua vida, acredite no que Ele falou. Porque a mentira da serpente quer que você sacrifique o quê? Uma promessa, um projeto. Se você for olhar para toda a Bíblia, Abel e Caim, contenda, confusão, seres humanos. E às vezes tem pessoas que fazem perguntas para nós e dizem, não, o diabo está nas pessoas. Às vezes é o caráter das pessoas, devido a tanta coisa ruim que carregam ao longo da sua vida. Existem pessoas que são más. Olha para o seu irmão e diga, eu espero que não seja você, por amor de Deus. Mas existem pessoas que são ruins. Existem pessoas que são más, existem pessoas que não têm capacidade de lidar com a sua vitória. Não é que são más, são invejosas, imaturas e não sabem celebrar. E existem pessoas que são boas demais. E às vezes a gente se encaixa nesse quadrado em ser bom demais. Deixa eu falar algo de Deus para você. Eu sei que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas ser bom demais a ponto de sacrificar o seu tempo, seus sentimentos, o seu emocional, o seu dinheiro, o seu investimento, é tolice. E Deus não está querendo que nós, como geração, venhamos sacrificar além daquilo que nós podemos sacrificar.
Tudo tem uma medida certa. Nós precisamos de criar restrições. Ou seja, eu tenho os meus amigos, são poucos, mas tenho. Tenho os meus colegas, são poucos, mas tenho. Tenho os conhecidos, são poucos, mas eu também tenho. Existem classes de pessoas que você vai ter acesso, mas você precisa de fazer uma seleção. Quem vai entrar na sua intimidade e quem vai ficar no lugar de restrição. Repare que se esta mulher não soubesse escolher quem ela ia acessar, ela podia ter parado no meio. Mas ela nunca marcou um encontro com os discípulos. Quem tinha fama do homem dos milagres não eram os discípulos, era Jesus de Nazaré. Quem tinha fama que curava, que dava vista aos cegos, fazia o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, levantava o morto depois de 4 dias, não eram os discípulos nem a multidão, era Jesus de Nazaré. Então, quando você tem um alvo na sua vida e um propósito, você para de olhar para a esquerda, para a direita e começa a olhar para o seu alvo. O seu alvo é Jesus Cristo. O seu alvo é Jesus Cristo. Não pare por causa de pessoas. Não pare por causa de palavras. Não pare por causa da manipulação de pessoas, do narcisismo de pessoas, da tristeza que muitas pessoas carregam, do lixo dos outros. Não pare, porque muitos disseram: mestre, despede essa mulher. Ela está gritando, está falando alto demais. Jesus não fala nada. Os discípulos é que estavam falando. E às vezes nós estamos culpando Deus por algo que os discípulos estão fazendo. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Porque às vezes a gente culpa a igreja, culpa o pastor por causa dos discípulos. E o problema nunca foi a igreja. O problema é as pessoas que acessam a igreja. Olha, já dizia um grande sábio: aquela igreja não tem problemas. No dia que você entrar lá, o problema entrou nessa igreja. Porque o problema somos nós. Nós não sabemos nos relacionar com pessoas. E quando Deus está criando essas situações, Deus está mostrando que para você acessar o Filho, para você acessar a promessa, você precisa de ter uma qualidade. Ser imagem e semelhança daquele que te criou. Jesus falou: vinde a mim todos. Então, nos todos, há a multidão, há os discípulos, há os atribulados, há os Judas, aos traidores, aos reclamadores. Olha para o seu irmão e diga: eu sei que você reclama às vezes. E demais, porque às vezes a nossa reclamação ecoa mais alto do que o louvor que nós adoramos a Deus. É impossível da mesma boca sair água doce e água amarga. Ou você é doce ou você é amargo. Faça a sua escolha. Nós precisamos de decidir o que nós vamos ser. A sua vitória, o seu futuro, aquilo que você quer viver hoje, será determinado pela postura que você vai ter hoje na presença do Senhor. Repare que ela não olha para os discípulos, ela ignora certas palavras. Nós conseguimos sim ignorar certas palavras. E se entrou alguém aqui que não consegue, eu quero dizer que essa é a sua maior fraqueza. Sua maior fraqueza não é o diabo, mas são áreas da sua vida que ainda não estão alicerçadas, que ainda não tem um revestimento, que ainda não tem uma estrutura para que você possa resistir aos dias maus. Repare que ela não para com problemas em casa, com um demônio dentro de casa, usando a própria filha. Mas quando ela tem um objetivo, porque ela entendeu que a casa dela precisava de ser uma casa restaurada. Precisava de ser uma casa onde a glória de Deus pudesse entrar não como novidade, mas como a paz que excede todo qualquer entendimento. Eu não quero crer que uma casa que é habitada por espíritos malignos tem paz. Você quer saber qual é a casa onde tem demônios? Tem contenda, tem confusão, tem briga. E briga por causa de quê? De prato, de copo que não está no lugar, o chinelo que saiu, o tapete. É assim ou não é, irmão? Vou revelar tudo aqui. É você que não levou o lixo, comeu, não tirou o prato da mesa. É assim ou não é? Dormiu, não abriu a janela, foi no banheiro, fez o 1 e o 2, que é perigoso, o 2 é perigoso, não abriu a janela, pensa que mora sozinho, não pensa no outro, é egoísta. Você acha que isso é de Deus? Olha para o seu irmão e diga: não é de Deus. E quantas vezes nós falamos: não, eu sou servo de Deus, Deus me usa, Deus me dá um sonho, mas você não consegue nem administrar a forma que você vai resolver os problemas, ou seja, se tornar responsável em resolver os problemas dentro da sua casa. Quer paz? Peça a Deus sabedoria para trazer palavras de paz para um ambiente de guerra. Repare que quando Davi vai, ele vai para uma guerra, mas ele vai para trazer paz. Essa mulher estava indo para uma batalha
uma batalha espiritual, onde ela passa vários tipos de luta, níveis de luta espiritual. Esse texto é sobre batalha espiritual. E deixa eu contar um segredo para você. Nós queremos milagres, mas se você não expulsar os seus demônios, não tem como a sua casa ser cheia de milagres. Deus não divide uma casa de qualquer maneira com a glória, porque a glória da segunda casa precisa de ser maior que a primeira. Não tem como. Jesus mais expulsou demônios do que fez milagres. Só que nós só olhamos para os milagres. E Deus está dizendo, eu posso e eu quero fazer milagres na sua vida. Deus quer realizar, mas do jeito que está não dá. Nós precisamos de um posicionamento. Ou você se posiciona e acredita e vive consoantemente a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida, ou você não é. Ou nós precisamos definir, ou eu sou ou eu não sou. Dinato, eu cansei, eu vou falar para aqui, né? Dinato, eu cansei de olhar para outras religiões e falar assim, mesmo que eles tenham uma visão errada, eles defendem. Mas os crentes, sangue de Jesus tem poder. Entra nas redes sociais, você vai ver piadas com crentes. Eu já fiz mesmo aquele bonequinho que dança, quando eu estiver frente ao mar, lá, já fiz. Mas para você sorrir, porque nós nos atacamos uns aos outros. E nós precisamos de nos unir para nos tornarmos fortes em uma terra e uma nação. Só um povo unido vence uma terra e uma nação. Olha, irmão, quem é espiritual e tem discernimento vai entender que essas chuvas que vieram não é normal. Se você olhar para as nações que estão sendo atacadas com as chuvas, não é normal. Olhe para o seu irmão e diga, não é normal. E você preocupado com a sua casa e Deus te mostrando contra o que nós estamos lutando. Então, estamos lutando contra forças que estão sendo invocadas para arrasar aquilo que é nosso. Você sabe quantas pessoas perderam casas, trabalho, quantas pessoas morreram no meio dessa enxurrada? E nós muitas vezes reclamamos do trabalho que temos, da casa que temos, do marido e da esposa que temos, dos filhos que Deus nos deu. Ah, irmão, vamos ser sinceros, porque sinceridade na presença de Deus não mata, liberta, tá? Nós reclamamos de tudo e mais alguma coisa. E Deus está dizendo, parem de olhar para a vossa vida. Da vossa vida eu cuido. Vão se posicionar, vão fazer algo para Deus. Vão trazer o céu para a terra. Vão matar os gigantes lá fora. Mata o urso, mata o leão. Usa a autoridade que Deus te deu. Porque você tem autoridade para dar a volta por cima. Às vezes nós estamos esperando que Jesus faça tudo e Deus está olhando para você e está dizendo, eu já te dei a funda, eu já te dei a pedra, eu já te dei a coragem, eu já te dei a nação, agora vai conquistar o que é seu. Deus já te deu. Ai, se é para aplaudir, digam glória a Deus aí. Precisamos de nos posicionar. Nós não... Davi faz uma declaração tão grande. Davi cometeu os seus erros, mas ele faz uma declaração tão grande. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não permita que palavras te coloquem uma mulher depressiva, um homem depressivo. Não permita que a ansiedade venha assolar a sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Não permita que o seu corpo venha a dar sinais de enfermidade, você não sabe lidar com problemas financeiros. Cientificamente comprovado, a ciência explica que hoje as pessoas sofrem por falta de dinheiro, porque não chega para fazer isso, porque é limitado, porque eu estou cansado. Você sabia o que mais mata o ser humano, o que mais fere o teu corpo? É quando você olha para aquilo que você não tem e você não valoriza aquilo que você já tem. E Deus já te deu de graça. Você não compra essa presença. Essa presença vem de graça. Você não compra o Espírito Santo, ele vem e te abraça, é consolador. Você não paga nada por aquilo que o Pai tem para presentear o Filho. Mas as nossas atitudes e o nosso comportamento revelam as enfermidades que nós carregamos. Eu cansei de ver pessoas chorando por tudo e mais alguma coisa. Tem mulher, eu vou falar, tá, gente? Eu não tenho medo não. E se você quiser seguir tudo jóia, se não quiser, tá jóia na mesma. Mas deixa eu falar de Deus para você. Tem mulheres que sofrem por causa de homens agressores. Irmão, cai fora. E vice-versa, eu também já aconselhei homens que sofrem por mulheres que agridem. Eu não sei como, são baixinhas e magrinhas, mas olha, faz um estrago que só Jesus para dar vitória. Parece que fez Muay Thai, Kung Fu, um negócio lá esquisito. Gente, não é normal. Olha para você, está rindo, mas é coisa séria. Diga aí para o seu irmão, diga, não é normal. Você aceitar ser tratada por menos do valor que Deus deu pela sua vida.
Nós nos sujeitamos à escravatura porque nunca nos posicionamos como filhos. E Deus está procurando a sua vida, e não importa como ela está. Mas a cananeia está saindo de uma cultura, tem coisas para ser tratadas assim, mas no meio da caminhada Deus vai te limpando, Deus vai te tratando, Deus vai te restaurando, Deus vai te curando. E não pense que Deus vai te curar em pastos verdejantes. Não, é mesmo no vale da sombra da morte. É quando você enfrenta os seus maiores medos. É quando Deus vai tocar na tua fraqueza, porque Ele precisa de tocar na ferida que está inflamada. Porque se a ferida não for curada, não há resultados, não há portas abertas, não há uma visão clara daquilo que Deus quer fazer na sua vida e do que Ele já preparou no seu futuro. Deixa eu te contar um segredo. Deus não está no seu passado, Ele tem o controle do seu presente, mas Ele já foi no seu futuro. E eu, se fosse você, eu já tinha motivos para sorrir enquanto tem dentes, para adorar enquanto tem boca, para glorificar enquanto tem língua. Por quê? Porque Ele já esteve no seu futuro. E o seu final não será um final de derrota, não será um final de morte, não será um sinal ou um final de vergonha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Repare que uma mulher com uma vida toda desconcertada, e não pense que ela não poderia estar cansada. Olha, irmão, lidar com a mesma situação que é repetitiva constantemente é cansativo. Viver uma vida de ciclos, eu sempre falo que nós não fomos chamados para viver ciclos e sim estações espirituais. Só que o que é que Deus espera conosco? Que quando nós estamos na estação do inverno, que você tenha a capacidade de dar fruto. Pastor, é impossível. Não, tudo é possível. Jesus falou, não te disse que se crês verás a glória de Deus, em João capítulo 11 para Marta e Maria. Existe um fruto que é o mais doce, chamado de figo temporão. E ele só floresce, ele só cresce. A sua colheita só se dá nas épocas mais difíceis. Ele é pequenininho. O problema é que nós não valorizamos as coisas pequenas que Deus está fazendo. E queremos o fruto da primavera. E primavera não é fruto, é preparação para fruto. Nós queremos o fruto do verão, mas desprezamos o fruto do outono e do inverno. Mas ele é o mais doce. Pastora, onde a Bíblia diz isso? Os momentos que a igreja mais cresceu foi debaixo de perseguição, foi debaixo de pressão. O que é a pressão? É algo que quer te empurrar para baixo. Só que quando nós entendemos que toda a batalha ela é travada em um vale. Antigamente o vale é semelhante a algo isto aqui, tá, gente? E a batalha é travada num vale. Por quê? Você sabia? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Que por que a batalha é travada num vale? Porque o vale é úmido e tudo que se planta no vale cresce. Por que o povo lutava pelos vales? Porque quem conquistasse teria um ano de prosperidade, de paz. Porque teria um ano de produtividade. E iniciar o nosso 2026 com Deus é entender que algumas guerras no vale, ao longo da nossa caminhada, são necessárias para nós produzirmos algo que só produzimos no meio da luta, no meio da prova, no meio da dor. E deixa eu falar um segredo para você. Não espere ver Deus, ou não espere Deus constantemente usar profetas para falar com você. E se você for daqueles que corre atrás de profeta, você precisa de libertação. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele traz até você. Deus fala das formas mais extraordinárias. Eu falo que a sabedoria de Deus é loucura para quem não entende, porque a mente de Cristo é muito além que a nossa mente. Deus não trabalha com a lógica humana e nós queremos saber o porquê de tudo. A lógica de Deus é o para quê, é o depois da prova, e nós queremos saber o porquê da prova. Então nós ficamos estacionados, paralisados, no meio de uma estação que se torna um ciclo, porque nós queremos saber o porquê de tudo. Olhe para o seu irmão com respeito, com carinho, para não perder o hábito, diga essa aí a você de vez em quando. Eu preciso de saber o porquê, se eu não souber porquê, eu largo tudo. E tem gente que tem coragem, no meio da luta, falar assim, se Deus não me der um sinal, eu vou embora. Aí Deus não dá sinal nenhum. Aí nós nos esquecemos que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Se Deus não falou ainda é porque não é tempo
de você fazer nada. E o que é que eu faço? Adora, louva, posiciona, acorda todo dia, lava esse rosto bonito que Deus te deu. Tá aí criticando, achando que é feio, e tem gente copiando você com ácido hialurônico e botox. É desse jeito. Tá aí você diminuindo o seu valor por causa da luta e da prova. Não faça isso, por amor de Deus. Repare que essa mulher tinha tudo para ter uma autoestima. Irmãos, não é errado não, pode fazer, tá? Pode fazer com a Anne. Ela faz, todas as Anas aqui são esteticistas, tá? Para fazer publicidade, tá? Não é errado. Eu sei que você tem momentos que essa mulher, com certeza, teve momentos em que a sua autoestima esteve lá embaixo. Mas isso não paralisou um objetivo de vida, um propósito de vida. Ela viver algo sobrenatural dentro de casa. Ela lutou até o fim. Ela usou as poucas forças. Nós não vencemos com toda a força. Nós vencemos com as poucas forças. Porque Deus nunca divide a sua glória com ninguém. Deus tem que ser alguém que é participativo na sua história. Às vezes nós... fui eu. Não, nunca foi sobre nós. Sempre foi Deus. Só que muitas vezes a gente fala, se não fosse eu, não. Se não fosse o Espírito Santo te usar, às vezes para abençoar um tribulado, não interessa. Mas não foi você. Foi alguém que te incomodou acima de você, para você ser bênção e canal de Deus na vida de alguém. Se a pessoa valorizou ou não, o problema é do outro lado, não é seu. Mas você fez de coração. E aquilo que nós fazemos de coração, nós não podemos nunca cobrar os outros. Eu cansei de ver pessoas, e o que me cansa, eu até falei para Jesus nesses dias. Jesus, me leva para uma outra nação. Eu quero ganhar um povo que não conhece o Senhor, porque os que conhecem dão trabalho demais. É verdade. Reclama de tudo, nada tá bom, quer desistir. Gente, eu conheço pessoas que já ligaram para mim, pastor, eu sonhei com a senhora assim, você vier de Deus. Amanhã, some da igreja, não aparece mais. Eu pergunto, que glória é essa? Que unção é essa? Que ela só é ativada em um dia, no ano. Não. Deus falou que o fato de eu não vencer todas as batalhas, todos os dias, não faz de mim um perdedor. Faz de mim alguém que está ganhando resistência. Faz de mim alguém que está construindo uma autoridade sobre lutas e provas, porque a luta que te matou hoje não vai te matar amanhã. Ou a luta que te paralisou hoje não tem o poder de te paralisar amanhã, quando você se posiciona e não desiste. Eu sempre falo, surpreenda o inferno fazendo o quê? O que ele não espera que você faça. Porque ele espera que você desista, ele espera que você não pregue mais, não louve mais, não dizime mais, não seja fiel, que não seja participativo, que seja alguém, como alguém falou aí, o crente fantasma, não sei se existe, porque a gente não acredita em fantasmas, né? Se torne invisível, desapareça. Surpreenda o inferno, fazendo o quê? Aparecendo na casa do Pai, nos ambientes. Eu quero dizer para você que quando o filho pródigo, quebrado, financeiramente e espiritualmente, alma quebrada, coração quebrado, porque ele diz, eu não sou nem digno de sentar na mesa da casa do meu pai. Mas quando ele volta da sujeira, de comer as bolotas com os porcos, o pai lá do fundo prepara no futuro do filho que está andando na direção certa, uma festa dentro de casa. Porque na casa do pai tem fartura. O problema é que nós priorizamos as coisas erradas e estamos dizendo que Deus, onde está aquilo que é meu? Deus está dizendo, está na casa. Quando você priorizar a casa, privilegiar a casa, você vai ver o que a casa tem para te entregar. Ai, mas pastora, é tão difícil muitas vezes acessar a casa. Olha, irmão, quantas vezes eu vim para aqui cansada. Quantas vezes eu vim para aqui sem vontade de pregar, mas não é minha vontade, é a vontade daquele que me chamou e me amou primeiro. Longe de mim ficar dentro de casa. Isso vai para os irmãos que estão na internet, podiam estar aqui e não vieram. Longe de mim ficar dentro de casa porque está muito frio. Irmão, mas eu recebo de casa. Irmão, eu acredito que quando é impossível, Deus visita a sua casa através das redes sociais. Mas quando você pode fazer a sua parte, você está perdendo uma grande oportunidade. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Com todo respeito. Repare que ela não desiste. E a Bíblia diz que houve um levante contra a vida dela, da multidão, dos próprios discípulos. Só que no meio disso, ela ainda tem forças para fazer um clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada.
Olha, irmão, ela não tem vergonha de expor a sua dificuldade. Ela não tem vergonha de clamar por uma dificuldade. Você não precisa de ter vergonha da sua dificuldade. Ai, mas é um pecadinho, pecadão. Não, tudo é pecado. Olha para o seu irmão e diga, tudo é pecado. Porque antes do pecado ser cometido, ele é pensado. É pecado. Diga para o seu irmão, é pecado. Então, servir a Deus é mais do que administrar atitudes, mas administrar as nossas emoções. Por isso que Efésios fala para nós de uma armadura, e essa armadura tem um capacete da salvação. Ai, mas Jesus já me salvou. Será? Ai, eu tenho certeza. Sim, mas e a sua vida? E os seus frutos? E a sua caminhada? Como você está com Deus? Que às vezes nós achamos que só Deus tem que fazer tudo. Por isso que Deus fala a salvação individual. E às vezes a gente está morrendo por alguém que está no mesmo ambiente conosco, querendo salvar os outros e perdendo a nossa salvação. Perdendo a nossa fé. Não é isso que Deus quer de nós. Repare que ela faz a exclamação dizendo, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela sai falando, e os discípulos impedindo. E chega um momento em que Jesus está na mesa e ela continua clamando, e Jesus fala algo na mesa. Não me é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus não estava falando para quem estava na mesa. Jesus estava falando para quem precisa e estava fora da mesa. E aqui nós temos uma grande lição. Jesus só pode trabalhar onde Ele tem espaço para trabalhar. Às vezes nós achamos e queremos provar, muitas vezes o ser humano tem essa postura de querer provar para os outros que está tudo bem, mas enquanto você quiser preencher o espaço que é dele, como é que Ele pode trabalhar na sua vida? Não é sobre o diabo, é sobre as nossas atitudes. É sobre as nossas ações diante daquilo que Deus está falando a nosso respeito e daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Jesus não quer só bater na porta, como diz Apocalipse. Jesus quer entrar na sua casa, mas Ele não entra sem ser convidado. Às vezes nós achamos que Ele tem que abrir a porta, mas quem mora na casa tem a chave da casa e tem autoridade sobre a casa. E se você ainda não entendeu, muitos não conseguem abrir a porta porque ainda não tem autoridade dentro da casa. E Jesus estava falando para os discípulos, dizendo, para a cananeia, dizendo, não me é lícito tirar dos filhos, eles são filhos. Sabe que literalmente o que Jesus está dizendo? Na mesa estava Pedro. Pedro era difícil, sanguíneo. Vou conjecturar para você entender. Na mesa tem gente difícil, mas são os meus discípulos, estão comigo. Na mesa teve discípulos que eu pedi para eles me ajudarem em oração no Getsemane, na hora mais difícil, onde eu transpirei sangue, mas eles dormiram. E às vezes somos nós. Jesus está lá, vai orar, rapaz, eu quero te dar vitória. Vai orar, mulher de Deus, eu quero te dar vitória. E a gente dormindo. Irmão, é um sono que nem te dá paz, nem descanso. Às vezes Deus está usando até o gato e o cão que você tem em casa para fazer barulho de madrugada e você joga o chinelo no bicho. E Deus está usando o bichinho que você tem para falar, desperta, levanta. Eu quero falar contigo de madrugada, eu quero te revelar o que eu tenho na mesa. Eu quero te revelar estratégias, eu quero te revelar segredos, eu quero te dar uma ideia que vai mudar o seu negócio. E nós copiando os outros. Olha, uma levanta às 3 horas da madrugada. Sempre eu falo, quando o seu gato mia de madrugada, eu tenho lá 2. E tem uma que agora mia toda a madrugada. Eu já falei, Deus mata. Tô brincando, não mata não. Tô brincando com vocês. Eu entendi, Deus está querendo que eu me levante. Porque só quando eu me levantava é que ela ficava com aqueles olhinhos de bonequinha olhando. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu entendi, não é o diabo que está te despertando, não. É Jesus. Primeiro, o diabo te dá pesadelos. Jesus nunca vai te acordar para te dar pesadelos. Jesus vai te acordar com um barulho estranho. Eu vou ver o que é. Aí quando você vai, do nada você é tomado por algo especial, tão grande que te espera na cozinha, na sala, naquele hall de entrada da sua casa abençoada que Deus te deu. É o Espírito Santo que já estava lá te esperando, movimentando dentro do seu ambiente para te dar vitória, para te dar estratégias, para te preparar, para te revelar. Você que prega, para te dar pregações que nunca foram pregadas nessa terra, para te dar canções que nunca foram cantadas nessa terra, para te dar unção, para te dar graça, poder, para te dar autoridade. E nós ali dormindo, na mesa tinha todo tipo de discípulo.
Mas Jesus sabia que, ainda que estão comigo, não estão preparados, mas vão estar. Mas ele não estava preocupado com quem dava trabalho e estava na mesa. Ele estava preocupado com quem não estava na mesa. E eu recebo a autoridade do Espírito Santo para falar aqui nessa noite. Deus está preocupado com a sua vida. Porque Ele não espera que você desista. Ele não espera que você feche a porta que Ele abriu. Ele não espera que você entregue aquilo que é seu de mão beijada para outras pessoas. E deixe falar o de Deus para você. Só vai funcionar com você. Ai, pastora, mas são tantas lutas para chegar até aqui. Eu passei muitas batalhas. E não pense que é fácil. Eu olho para o seu irmão com carinho e digo: eu sei que a sua vida não é fácil. Mas assim como a mulher cananeia, ela persistiu, resistiu, e ela viu o resultado de todo o seu esforço. O que eu quero dizer para você é que Deus vai fazer valer a pena todo o esforço. Deus vai te compensar por todas essas batalhas. Ai, pastora, mas é dinheiro? Não. Deus vai entrar dentro da sua casa e salvar os teus. Deus vai entrar dentro, lá no meio da sua parentela, e salvar o seu tio, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua família. Para que você possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos a Deus. Porque às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro e Deus está dizendo: faça por alguém da sua casa. Nós queremos ser reconhecidos aqui fora. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam: é profeta, ai, é excelente, ai, é muito bom naquilo que faz. E Deus está dizendo: olha para dentro da sua casa e seja um exemplo dentro da sua casa. Porque para nós estarmos aqui, alguém de dentro da sua casa te gerou. Como nós podemos desprezar aqueles que foram usados por Deus para que você, que é uma bênção, para que você, que é escolhido de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, pudesse estar aqui com lutas, mas também com a presença do Senhor. Nós nos esquecemos dos princípios. E Deus está dizendo: eu preciso de uma igreja com princípios, que valoriza a casa. Nunca se esqueça a sua casa. Quando você se esquece, você se torna um filho ingrato. Quando você se esquece, quando você não liga. Irmão, eu sempre falo: semeie, nem que seja €1 na vida da sua família. Nós fazemos campanhas para todo mundo. Estava pensando esta semana, Kelly. Pense em alguém que pede para todo mundo. Sou eu, tá, gente? Amanhã eu já te ligo, já pedindo já €1. Peço para ajudar. Amo ajudar as pessoas. Mas a gente não pode esquecer dos nossos. Porque muitas vezes nós tiramos o nosso pouco para outras pessoas e esquecemos que os nossos também precisam de nós. E existem pessoas que ainda dizem: não merecem. Quem não merece é você. Que a casa não espera um filho ingrato. O próprio Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele está dizendo: eu vou para o meu Pai. Estou indo para a minha casa, a casa do meu Pai. Como Ele poderia ser um filho ingrato? Se eu vim para que fizesse a vontade do meu Pai, mas agora eu estou indo para a casa do meu Pai. Repare que Jesus faz essa exclamação, mas quando Ele fala com essa mulher, Ele não está humilhando essa mulher. Ele está fazendo uma proposta. Uma proposta que vai garantir o futuro dela. Ou seja, Ele está criando uma oportunidade para que ela possa virar a página antiga do seu passado e viver uma nova história. O que Jesus literalmente estava dizendo é: eu estou aperfeiçoando a sua fé. E eu entendi que essa luta aperfeiçoou a sua fé. Por que ele está fazendo essas perguntas? Porque primeiro ela chama ele sem conhecer ele. Mas durante a caminhada ela conhece quem ele é no meio dos discípulos e no meio da multidão. Porque quando ela clama no início: Jesus, filho de Davi, esse era o clamor para os judeus, para os filhos, e ela era gentia. Diga comigo, ela era gentia. Ela não tinha direito à promessa. Mas quando ela viu o posicionamento de Jesus, o comportamento de Jesus no meio dos discípulos, no meio das multidões, ela entendeu: ele não é só o filho de Davi, ele é o meu Senhor. E repare que Jesus não está do lado, Jesus não está atrás, Jesus está na frente. Porque quem quer te dar direção sempre vai na sua frente. Quem quer te colocar no ambiente certo para você ouvir as palavras certas sempre vai na sua frente.
Aí vem aquele hino, né? E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas. É isso mesmo, já vamos lá, tá? Aí você já canta, que agora eu já vi que tem adorador aqui, Ginardo. É de Deus, é forte Lisboa, é de Deus. Repare que, mediante um exemplo, durante uma caminhada, ele não era só o Jesus, o filho de Davi. Ele agora é o meu Senhor, ele agora é o meu Deus. Ela entendeu que aquela presença era algo diferente. Aquela presença não julgou, a presença não mandou ela calar, a presença não mandou ela desistir, a presença não disse, volta para tua casa, tu és gentia, tu não tens direito. A presença continuou andando e criou o ambiente, e o ambiente foi na mesa, porque é na mesa que tem comunhão. É na mesa que tem conversação. Por isso que eu falo, valoriza até a mesa que você tem na sua casa. Porque quando você senta nela com alguém, é comunhão, é o partir do pão, é experiências compartilhadas. Jesus foi tão lindo que ele preparou uma mesa para uma gentia. E a direção que Jesus deu para essa mulher não foi uma direção qualquer, foi a direção da mesa. Foi a direção da oportunidade. E repara que quando Jesus disse para ela, não me é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela disse, mas por esta, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo que o pouco que vem da mesa com Deus é tudo o que ela precisa para não morrer à fome. É tudo o que ela precisa para continuar tendo forças, para viver o sonho, para viver uma promessa. Às vezes a gente quer o pão inteiro, Jesus vai te dar uma migalha. O problema é que a gente está com tanta fome que já quer o pão só para nós. E Deus está dizendo, não, vou repartir para todos que precisam. Nessa quinta-feira tem para todo mundo. Esse pão é tão bom que quanto mais parto, mais ele cresce. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Como 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão? Quanto mais nós partimos, quanto mais nós repartimos, mais ele cresce. E sabe o que Jesus está dizendo aqui para alguém? Não vai faltar nada na sua vida. Fica tranquilo, homem de Deus. Fica tranquila, mulher de Deus. Ele é o dono do pão. E nós não vamos comer o pão das dores. Nós vamos comer o pão vivo que desceu do céu. Porque Jesus, ele veio para que tivesseis vida. E vida em abundância. Não vai faltar nada. Diga para sua irmã que aí com carinho, toque com respeito para seu irmão. Diga, não vai faltar nada. Fica tranquilo. Até o trabalho que você precisava, Deus já preparou para a sua vida. Ai, mas e o documento que ninguém chama? Vai chegar no correio da porta da sua casa. Fica ligada. Ai, mas está difícil. Abra a caixa do e-mail. Você não abre o e-mail. Está vendo os K-dramas coreanos e não abre o seu e-mail. Sua resposta não está na Coreia. Sua resposta está na terra que Deus te trouxe. Olha para o seu irmão e diga, também é para você aí. Kamsahamnida. Obrigada. Entendeu? Sua resposta não está na ilusão. A sua resposta é uma realidade. Deus na sua vida é uma realidade, não é uma ilusão, não é uma sombra, não é uma emoção. Deus na sua vida é razão. O que é razão? Certeza absoluta de que aquele que me prometeu e já olhava para mim no ventre da minha mãe, quando eu não tinha forma, tem o controle de tudo. Eu não tinha forma, ele tem o controle de tudo. Eu saio para fora, ele tem o controle de tudo. Eu cresço, eu tenho o controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, você não está sozinho. Repare que quando ela diz chama Jesus como Senhor, e esse texto também está em Mateus 15, você pode conferir na sua casa. Jesus olhou para ela e diz, eu não preciso de ir contigo, porque a tua fé, o seu posicionamento, a sua persistência, a sua resistência, fez o demônio que perturbava na tua casa bater em retirada. Tem um texto na Bíblia que diz que os discípulos foram expulsar os demônios e quase que levaram surra do demônio. Aí Jesus vem expulsar o demônio. Não tinham autoridade. Mas olha que durante a caminhada, durante a persistência, durante o reconhecimento como Senhor, ela recebe uma autoridade que nem os discípulos que estavam na mesa tinham. O demônio já saiu da sua casa. E Jesus disse, a sua fé, foi a sua fé, a sua persistência.
em não desistir. Esse resultado veio porque você olhou para mim, permaneceu no caminho, veio até a mesa, chegou até o fim. E agora você vai receber a resposta dentro de casa. E eu quero profetizar para alguém que entrou aqui. A resposta vai chegar dentro da sua casa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas a resposta, Deus já deu uma ordem lá no céu para alguém do exército celestial ordenar a bênção na sua casa. Assim como foi na Babilônia com Daniel, havia uma luta espiritual, e quando nós entendemos que há uma luta espiritual a respeito da nossa vitória, nós nos posicionamos, porque se os anjos estão lutando, você tem que lutar na terra. Se há guerra lá em cima, há posicionamento aqui embaixo. Se há soldados de Deus lá em cima, há soldados de Deus aqui na terra. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga bem forte comigo, diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga: o demônio não tem espaço nem autoridade na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, nos meus filhos, na minha família, nos meus amigos, nesta nação. Diga: no metro, no carro, no autocarro, no avião, no comboio, o demônio não tem autoridade. Quem tem autoridade é você, somos nós. Xalabara, xorecandaraia. Deus te deu autoridade. E essa autoridade, você precisa de se posicionar e erguer a sua cabeça. Olha para o seu irmão e diga: anda de cabeça erguida, rapaz. Mulher de Deus, cabeça erguida. Se você andar meio dormindo, vai levar um cascudo. Anda de cabeça erguida. Tá com medo de quê? Ai, eu tenho vergonha. Tem vergonha não. Irmão, pede a Deus para cegar os teus olhos para os problemáticos, mas para que a sua visão seja ajustada à porta que Deus já preparou para você passar. Anda de cabeça erguida. Cinja os lombos. Não tenha medo. Anda de cabeça erguida. Ai, mas e a polícia? Você não deve nada. Deus é o teu juiz. Ai, mas nada, irmão. Deus está dizendo: tira o mas e coloca o posicionamento. Deus é a sua força, a sua rocha, a sua fortaleza. Por isso, a quem temeremos? Ninguém. Diga comigo: ninguém. Não tenha medo. Isso é para você. Eu quero concluir dizendo que ela recebe a resposta e ela chega a casa para desfrutar da vitória. E deixa eu falar de Deus para você: vai ter festa na casa. No lugar da escassez, vai ter providência divina. No lugar da luta, vai ter conquista territorial. Ai, pastora, mas o quarto é pequeno. Deus vai te dar uma casa, varão, varoa de Deus. Ai, pastora, mas e a moto? Deus vai te dar um carro em nome de Jesus. Ai, mas o carro é para mim. Não, é para você trazer a sua família para onde? Para a casa que te deu vitória. É para o ambiente que te deu vitória. Se você não glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele faz, Deus arranca algumas coisas e cessa algumas fontes. Eu já vi tanta gente começar tão bem, se perder em alguns ambientes. Por quê? Porque ele acha que o acesso que Deus dá é direito dele. Nunca é direito nosso. Acesso é privilégio, mas não é direito nosso. Então não é a minha casa, é a casa que Deus me deu. Não é o meu carro, é o carro que Deus me deu. Porque a glória sempre será para Deus. E quando você começar a entender isso, o materialismo sai da sua vida e você começa a valorizar as coisas certas. E Deus está dizendo: é tempo de você começar a valorizar as coisas certas. E algo que você precisa de valorizar: a presença de Deus, que guarda o seu deitar, o seu levantar, o seu sair e o seu entrar, que faz 1000 cair do seu lado, 10.000 à sua direita e te dá livramento nessa terra. É Deus. Ai, mas e quando a alma está abatida? Não olha para a alma abatida. Olha para o profeta que Deus vai enviar e dizer: vai conquistar, porque vais recuperar tudo que é teu. Ei, Deus vai restituir coisas que muitos perderam aqui. Vai conquistar porque é teu. E Davi fala: então eu vou cantar, então eu vou louvar, eu vou agradecer, eu vou honrar a Deus, eu vou celebrar. Porque a Bíblia diz que quando Davi vai
viver um momento de restituição, ele trouxe muito a mais do que ele tinha quando o inimigo roubou. Então não olhe para o que foi embora, olha para o que Deus tem preparado para entregar na sua vida e nas suas mãos. Se você crê, joga a tua mão para os céus aí, dá um glória a Deus e receba aí de Deus o melhor.